Olá, boa tarde. Esse é mais um Estúdio Veja. Eu sou Duda Teixeira e hoje vamos conversar sobre as mudanças que o Xi Jinping está fazendo na China. O Xi, que agora, em março, vai se tornar praticamente um presidente vitalício, né? Eu estou aqui com o Roberto Dumas. Roberto, obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Duda. O Roberto é economista, é professor de economia chinesa no INSPER. E, Roberto, o Xi Jinping, nas críticas que foram feitas a ele, apareceu muito nas redes sociais uma imagem do ursinho Pooh, ou ursinho Puff, segurando um pote de mel e uma frase assim: quando você gosta muito de uma coisa e consegue, não larga mais essa coisa, né? Quer dizer, um pouco essa ideia de que o Xi é um cara que quer cada vez mais poder e o poder só para ele, né? E ele foi muito comparado com outros aí, ditadores ou governantes que fizeram isso, como o Nicolás Maduro na Venezuela, Erdogan na Turquia, ou Putin, né, os ditadores do Oriente Médio. Roberto, te pergunto, faz sentido essa comparação, fazer essa comparação entre o Xi e esses outros? Olha, na minha opinião, não faz o menor sentido. Ou seja, eu não vejo o Xi Jinping como um ditador, como geralmente costumam associar o ditador da Coreia do Norte, ou um ditador na América Latina, ou um ditador de algum país do Oriente Médio. Eu acho que, na minha opinião, obviamente, essa concentração de poder que ele resolveu através de se tornar eventualmente presidente vitalício, você tem um interesse enraizado econômico por trás, que vai muito além do simplesmente o poder ou pote de mel pelo pote de mel, como esses ditadores sempre querem. Quer dizer, a China continua sendo uma ditadura, mas não vai se tornar uma ditadura de um homem só, né? Como é. Agora, que sentido econômico tem por trás dessas mudanças dele? Na realidade, aí se a gente for um pouquinho lá para trás, você vai ver que a China cresceu bastante. Depois das reformas de Deng Xiaoping de 1978 até 2007, ela cresceu demais. Cresceu 10%, 12%, 14% e praticamente movido por exportações líquidas. E aí você tinha uma perfeita simbiose. Esse excedente que a China produzia, ela acabava vendendo para os Estados Unidos. Após a crise de 2007, a China percebeu que mesmo achando terceiros mercados, como alguns países da América Latina e da África, não dava para achar terceiros mercados e resolveu então ligar o segundo motor de crescimento econômico, que era investimento. Veja, a China é competitiva porque, na realidade, ela tem uma série de distorções e fatores que tira a renda da população em benefício da produção. Há um tempo atrás, o salário sempre cresceu, mas sempre aquém da produtividade. Repressão financeira, a manipulação cambial, etc. Mas aí, voltando para o investimento começou a ser segunda força motriz. Só que para você aumentar o investimento, principalmente os governos locais, começaram a aumentar cada vez mais o investimento, ao passo de chegar a 53% do PIB. Veja, no Brasil o investimento responde para 14%, 16% do PIB. 53% do PIB é investimento demais. Aí você pergunta, você está investindo tanto para quê? Você tem duas opções. Primeira, você investe para gerar excedente para vender, mas o mundo não quer comprar. Ou você investe para a tua população consumir. Não, mas a população não quer consumir tudo que você está produzindo. Então você acaba gerando overcapacity. E para você investir, você se alavancou. E o que é mais importante, você investia, alavancava, ou seja, era um investimento anabolizado por empréstimos bancários, só para você ter uma ideia. Empréstimos bancários, a relação dívida-PIB, principalmente com o governo local, empresa estatal, pulou de 170% do PIB em 2010, 2011 para 250% do PIB. Ou seja, estamos falando de 80% do PIB e você for ver, o crescimento da China está cada vez menor. Ou seja, você está investindo mais, se alavancando mais e gerando cada vez menos retorno. Aonde que eu quero chegar? Chegou em 2012, quando o Xi Jinping já começou a concentrar o poder, ele falou, olha, precisamos ligar o terceiro motor.
porque investimento não dá, nós estamos nos alavancando demais, precisamos que vocês, do Politburo e das minhas facções, porque apesar de ser um partido único, existe democracia dentro do Partido Comunista Chinês. Dentro das minhas facções, vocês precisam, de alguma maneira, endereçar esse crescimento da dívida. E devem ter falado, aqui eu estou especulando, devem ter falado, calma que nós vamos crescer, nossa produtividade vai aumentar de tal maneira que nós vamos endereçar a dívida bancária. Não aconteceu. Então, o que eu estou vendo aqui? Por que ele resolveu tomar todo esse poder? Porque no momento que você precisa endereçar esse aumento da dívida, alguém precisa pagar por isso. Então você começa a fazer uma análise. Quem vai pagar? Vamos tributar as empresas privadas. Não, não tem cabimento tributar a empresa privada, porque a empresa privada é a que mais ganha, tem retorno e gera emprego na China. O retorno sobre o ativo passa de 11% e 12%, ao passo que uma estatal é 5%. Então não dá para eu tributar. Vamos tributar a população. Não, não posso tributar a população, fazer ela pagar essa dívida. Como eu disse, o que a gente precisa é aumentar a renda do trabalhador para aumentar o consumo. Bom, então quem que eu vou tributar? Já sei, vou tributar o capital estrangeiro. Não, o capital estrangeiro é pequeno. Não é esse que você vai tributar. Bom, então vamos aumentar a emissão de moeda para fazer mais inflação. Não, se você trouxer mais inflação, de novo, você está comendo o rendimento do trabalhador. Então, quem que você vai ter que fazer que vai pagar essa conta? No final das contas, você percebe, vai ter que ser justamente o setor público, os governos locais que mais se endividaram. Só que a hora que você coloca os governos locais, que eles vão ser, de determinada maneira, obrigados a fechar empresas estatais menores, ineficientes, mandar a gente embora, parar com toda essa overcapacity, isso vai gerar uma certa tensão social dentro do Partido Comunista Chinês. Isso vai gerar uma tensão social porque, no curto prazo, acaba gerando desemprego. Então, nada melhor do que você ter a mão de ferro para poder controlar tanto o partido quanto, que vai ter muito dissabor. Vai causar dissabores dentro do partido e vai causar dissabores no curto prazo. Porque eu preciso não acabar com a empresa estatal de jeito nenhum, mas transformá-las mais eficientes. E algumas terão de ser fechadas. Algumas vão ter que ser fechadas, pagar a dívida para que você transforme essas empresas mais eficientes. É a única maneira de você reverter toda essa perda, ou melhor, transferência de renda que foi para a produção, de volta para a população. Entendi. Quer dizer, o governo chinês central e as províncias estavam gastando muito dinheiro, né? Quando se fala em investimento, o investimento na China era muito improdutivo também, né? Tinha muita coisa shopping ainda que se construía tal, e que não tinha cliente, né? Não tinha... Além disso, de ser improdutivo, um fenômeno macroeconômico que diz, por exemplo, você falando, quando eu começo uma empresa, eu coloco $1 milhão, veja, a minha produção ela vai ser astronômica. Se eu continuar colocando $1 milhão, $1 milhão, $1 milhão, daqui 10 anos, quanto mais dinheiro eu colocar nessa empresa, $10 milhões, provavelmente o impacto é nenhum. Ou seja, o meu retorno é decrescente. Então, a minha dívida, ela pulou de 170 para 250, e olha só que interessante, o crescimento do PIB caiu de 10 para 6,5. Ou seja, você está tendo retornos decrescentes. Então, Xi Jinping falou, vocês não endereçaram isso, então deixa que eu endereço. Como é que eu vou endereçar? Eu preciso limpar os meus dissabores, fechar empresas estatais deficitárias, só que isso, como eu te disse, vai trazer dissabores dentro do partido. E essa democracia que eventualmente existia dentro do partido, Xi Jinping falou, agora estou completamente consolidado e vou continuar consolidado. Que para mim o objetivo é macroeconômico, é transformar a economia mais voltada para consumo e menos voltada para investimento. E com menos gastos, né? Com essa... E essas empresas estatais, regionais, elas têm um poder forte, têm uma bancada, que nem aqui a gente tem a bancada do boi, né? Elas têm uma bancada lá dentro. E isso você colocou um ponto importante, é justamente as facções.
Ou seja, que nem a gente fala, poxa, mas a democracia existe? Não, democracia você sabe que é o Partido Comunista Chinês. Mas a democracia dentro do Partido Comunista Chinês, possibilidade de facções diferentes, como a gente chama. A gente sabe que existe a facção chamada o pai das estatais. Aqueles que defendem as estatais. Veja, Xi Jinping, ele é estadista. Ele quer melhorar as empresas estatais. O que ele não quer é que as empresas estatais não lucrativas e que continuem tomando recursos, principalmente de governos locais, continua dragando ou drenando todo o recurso do sistema bancário e trazendo a economia numa trajetória explosiva de dívida. E isso ele tentou resolver. Falou, olha, deixa vocês resolverem por 2012 a 2017. Não resolveram? Então eu vou limpar isso daqui. Tá. Roberto, e agora olhando para o futuro, o que dá para o que a gente pode esperar que vai acontecer na China? Assim, você falou já em aumento do desemprego, né? Alguma outra coisa de crescimento? Certamente o desemprego deve aumentar, vai suscitar alguma tensão social, mais um motivo para o Xi Jinping controlar com punhos de aço. Com um punho, porque vai criar dissabores, facções vão ser prejudicadas, facções serão feridas, interesses enraizados dentro do governo local serão prejudicados. O objetivo maior, que nem eu te falei, é aumentar o consumo em detrimento do investimento. O impacto no meio do caminho, nos próximos 5 a 10 anos. A China, se conseguir implementar isso daí, certamente vai crescer menos. Aquela coisa de 7, 8 já acabou. É no máximo 4, 4,5 e 5. 4,5%. Mas é numa forma muito mais salutar. Através de um outro motor, consumo. Só que às vezes o Ocidente acaba não interpretando corretamente. É aquela coisa, puxa, mas a China está crescendo menos. Sim, mas agora é sustentável. Sim. Com um motor que dá para crescer. Na minha opinião, alguns setores acabam sendo impactados positivo e negativamente. Eu não estou falando do lado de preço, porque preço nada mais é do que a conjunção de demanda e oferta. Mas, por exemplo, se a gente achar que a reforma, finalmente, com esse poder draconiano que ele está tendo, vai conseguir dar feito, a renda do trabalhador chinês vai aumentar, o consumo vai aumentar em detrimento de menor investimento, é óbvio que a demanda por commodities metálicas tende a ser menor do que a gente esperava. Então o Brasil vai exportar menos. Pelo lado, aí depende do que você espera. Se você já estava esperando que isso acontecesse, tudo bem, já está nos teus cálculos. Mas, por exemplo, o que eu vejo muita gente, não, a China vai continuar crescendo 7, 7,5 e depois vai para 8. Não, isso não vai acontecer. Então, provavelmente, a demanda de commodity metálica sofre o Brasil, sofre minério de ferro, sofre cobre, sofre a moeda do Chile, sofre tudo. Assumindo que a oferta não acompanha. Do lado positivo, no momento que se aumenta a renda do trabalhador chinês, é óbvio que ele vai consumir mais commodities agrícolas. Ponto positivo para commodity agrícola, ponto positivo para proteína animal, ponto positivo para papel e celulose, que nós somos os exportadores disso daí. Então, o Brasil vai exportar mais soja, é isso? Mais proteína animal, mais papel e celulose, e vai continuar exportando minério. Vai continuar crescendo, mas não como você imaginava. Crescendo 10, 12, 15, 20%. Vai continuar crescendo. Mas é aquela coisa, puxa, mas eu cresceu a exportação de minério de ferro 3, 4, 5, não está bom? Tá. A questão é, quanto você esperava? Não, eu esperava que ia aumentar a exportação em 15%. Não, não é isso. Então você vai crescer. Mas é importante que seja reavaliado o quanto você acha que vai crescer. Aquilo que você acha, assumindo que a China vai ficar como está, continuando, não vai. Porque, veja, não tem sentido macroeconômico Xi Jinping querer a consolidação do poder que não for para fazer realmente um recrudescimento da reforma econômica. Você não pode compará-lo como um ditador comum. Um populista, populista, você não vê. Então tem um interesse econômico de reforma por trás disso, que não conseguiu, infelizmente, implementar em 2012 a 2017. Tá bom.
Eu espero que você tenha razão, né? Porque senão, de repente, aparece imagina mais uma Coreia. Mais não acho. Não acho que seja, não. Tá joia. Roberto, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Esse foi mais um Estúdio Veja.